o estresse oxidativo. Então, minimizar os fatores que aumentam a produção de radicais livres, como a gente citou em números, e aumentar a nossa ingestão e a nossa própria defesa antioxidante através de um estilo de vida ativo e saudável e de uma alimentação colorida, baseada principalmente em vegetais. Segundo desafio, as AGEs. De onde é que vem esse nome? Vocês estão vendo em inglês, na parte superior, e estão vendo aqui a tradução. Produtos finais de glicação avançados. O que é isso? Isso aqui é o seguinte. O açúcar que nós ingerimos e que não é metabolizado, e nós estamos ingerindo excesso de açúcar, principalmente sob a forma líquida, e é algo que a gente deve ter muita atenção, e o passo número 1 é não comprar para a sua casa, porque se comprar vai ser consumido por alguém da sua família. Então, proteínas e lipídios são as duas substâncias mais abundantes dentro do nosso corpo depois da água. Então, elas são as substâncias que primariamente vão ser atacadas por esse excesso de açúcar não metabolizado. E algumas dessas proteínas têm funções importantes, funções de hormônios, funções de neurotransmissores, funções de transportadores de oxigênio, funções de contração e relaxamento muscular. As funções das proteínas são as mais variadas, funções de enzimas. Quando você glica a molécula de açúcar na proteína, ela perde a função. E isso pode virar um processo degenerativo, levando a inúmeras doenças, como os 4 cavaleiros do Apocalipse que nós citamos no começo da nossa palestra. Então, qual é a ideia? A ideia, primeiro, é saber que isso é um assunto sério, que é um assunto grave, e que essas substâncias glicadas afetam o corpo inteiro, como vocês estão vendo aqui nessa imagem que eu obtive de um artigo científico publicado na Nature, a revista britânica. Então, vocês estão vendo aqui fígado, estão vendo aqui trato gastrointestinal, cérebro, pâncreas, sistema vascular, sistema imune, até o próprio tecido adiposo é afetado. Então, nada fica de fora dessas substâncias, porque o açúcar passa a circular no corpo inteiro em excesso, trazendo inúmeros prejuízos. Eu vou destacar aqui 2 casos particulares em que o açúcar pode piorar bastante a situação. O primeiro é o câncer, o segundo é o Alzheimer. Por que o açúcar é tão inadequado para o câncer? É porque o principal combustível da célula cancerígena é o açúcar. E a célula do câncer tem mais de 10 vezes receptores de insulina na sua superfície. Então, o que vai acontecer quando você come excesso de açúcar? Quem é que estimula a produção elevada de insulina? É exatamente o açúcar que você ingere, tanto de carboidratos refinados como do açúcar adicionado, o açúcar branco. E aí essa insulina elevando-se de forma descontrolada, o que é que vai acontecer? Vai ser atraída pelos receptores da célula cancerosa e vai levar o açúcar diretamente para dentro da célula que está em transformação e acelerar o processo de formação de tumores. Então, esse açúcar em excesso, ele estimula o desenvolvimento do câncer. E todos nós temos células cancerosas dentro do nosso corpo, mas nem todos vão desenvolver tumores malignos, porque o nosso sistema imunológico tem capacidade de controle sobre essas células. Mas se a gente diminui a nossa capacidade de defesa com um estilo de vida insalubre, com alimentação desequilibrada e com excesso de ingestão de açúcar, nós estamos fornecendo armas para o inimigo. Tá certo? Agora, por que o Alzheimer está sendo chamado de diabetes tipo 3? Qual é a relação que existe entre o excesso de açúcar não metabolizado e essa que é uma das principais e mais temíveis doenças neurodegenerativas? Vejam uma das teorias que está sendo pesquisada pela ciência moderna. Como o excesso de açúcar pode proporcionar o desenvolvimento do Alzheimer? Muita atenção. Existe dentro do nosso corpo uma enzima que degrada a insulina depois que ela cumpre o seu papel. Veja aqui como é que funciona. Você comeu a tapioca foi digerida, o açúcar que tem em grande quantidade na tapioca ou no pão branco foi introduzido na sua circulação. Normalmente se come carboidratos refinados e pela falta ou muito pouca quantidade de fibras, esse açúcar é digerido e absorvido muito rapidamente. E aí sobe a concentração do açúcar na corrente sanguínea, você entra em hiperglicemia e o pâncreas, que ainda está funcionando bem, libera insulina numa quantidade proporcional à quantidade e à velocidade da subida do açúcar no sangue. Essa insulina ela vai fazer o quê? Vai chegar nos receptores das células, principalmente 3 tecidos são ricos em receptores de insulina.
músculo, fígado e tecido adiposo. Então, depois que a insulina faz o trabalho de fazer com que esse açúcar entre nesses tecidos, o açúcar volta à concentração normal no sangue. E é a pergunta que se faz: e o que acontece com essa insulina? Fica bolando? Não. Existe uma enzima que degrada a insulina depois que a insulina foi feita o uso. Essa insulina é degradada por essa enzima tem o nome IDE, ou enzima de degradação de insulina. Então, o que é que ocorre normalmente? O papel dela é atacar a insulina, degradá-la, e depois disso, você tem um segundo papel. Olha só o que ela faz. Ela vai no nosso cérebro e degrada a proteína beta-amiloide. Então, essa enzima ela tem uma função dupla. Tanto ela degrada o hormônio que regula a taxa de açúcar no sangue, portanto, interfere diretamente no nosso metabolismo, mas ela também faz uma limpeza no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso central. Agora, o que é que acontece se você, em cada refeição principal e nos lanches, fica ingerindo açúcar adicionado ou carboidrato refinado? Essa enzima vai ficar trabalhando só do lado direito, vai ficar só degradando a insulina que está o tempo todo em excesso e vai diminuir a sua ação de limpeza no nosso sistema nervoso central. E essa é uma das teorias da relação do excesso de açúcar com o acúmulo da beta-amiloide, que é uma das proteínas que gera degeneração e destruição dos neurônios, levando ao Alzheimer. Essa é uma teoria muito interessante que está sendo muito validada pelas pesquisas recentes. Então, aqui o resumo. Ao impedir a IDE de destruir a beta-amiloide, níveis cronicamente elevados de insulina aumentam o risco da doença de Alzheimer. Então, aí fica uma dica importante. A próxima vez que você for fazer exame de sangue, normalmente os médicos pedem para verificar o seu histórico de glicemia, não apenas a glicose no dia em que você fez o exame, mas nos últimos 3 a 4 meses. Esse exame chamado hemoglobina glicada, ele nos dá exatamente como é que está a situação da glicemia nos últimos 3, 4 meses, que é o tempo que dura a hemoglobina dentro da hemácia. Então, essa proteína, que é a proteína responsável pelo transporte de oxigênio e gás carbônico no nosso sistema respiratório, junto com o coração, junto com o sangue, para fazer a troca gasosa, ela é um dos principais alvos de ataque quando você tem excesso de açúcar no sangue, até porque ela é uma proteína que está dentro das células sanguíneas. Então, quando a glicose está em excesso no sangue, uma das primeiras moléculas que ela se liga é a hemoglobina, no interior dos glóbulos vermelhos ou das hemácias. Então, lembrem de pedir para incluir esse exame de hemoglobina glicada. E fica a dica mais forte e direta: evite beber açúcar. Ou seja, pare de comprar refrigerante, pare de comprar sucos em caixas, sucos em lata, porque isso é açúcar em alta concentração, além de outras substâncias, no caso dos refrigerantes, você tem uma quantidade enorme de xenobióticos, ou seja, de substâncias estranhas ao nosso organismo, que podem trazer muitos prejuízos além do açúcar. Então, a dica é: considere uma alimentação de carboidratos não refinados, de carboidratos integrais, ou seja, que os vegetais, os cereais, os frutos sejam os mais próximos daqueles retirados da natureza. Essa é a primeira dica: mudar o hábito alimentar, melhorar o padrão de alimentação. E como a maioria não faz isso, ou não faz na quantidade suficiente, considere a suplementação com fibras. E aí nós entramos com o nosso portfólio de inúmeras opções que nós temos, como a linha Fiber Concentrate, que são as fibras líquidas, como o Fiber Powder, que é fibra em pó, e o nosso tablete de Fiber Bond. Então, você pode conversar com o seu distribuidor para obter mais informações a respeito desta suplementação extremamente conveniente e eficaz que nós temos nos nossos produtos na Herbalife do Brasil. Aqui nós terminamos o segundo